Quando foi a última vez que você sentiu raiva? E eu não estou falando de uma irritaçãozinha porque erraram seu pedido do iFood. Eu tô falando da coisa real, de você tremer por dentro, de querer gritar, querer explodir e ter que engolir em seco porque as pessoas iam começar a dizer que você estava sendo dramática ou pior, começar a dizer que você está se vitimizando. Pois bem, hoje nós vamos falar da ira feminina e sobre como ela pode te salvar, te proteger, te destruir e depois te construir de novo. Oi, eu sou a Lilith e essa semana furtaram meu celular. Mas muito mais do que levarem um celular, levaram a minha segurança, levaram o meu chão, levaram o meu senso de controle. E no meu maior momento de fragilidade e de impotência, a minha velha conhecida veio me dar oi. Vocês possivelmente também conhecem ela, a famosa Fúria. Eu fiquei furiosa. Depois de anos de autocontrole, eu voltei a sentir aquela raiva crua, fervente, que eu estava tão acostumada a sentir quando eu era menina, quando eu era adolescente. E isso me engatilhou várias lembranças e pensamentos, porque eu lembrei quantas vezes eu tive que viver à beira da injustiça. Quantas vezes algo ruim aconteceu comigo e eu ainda tive que convencer o mundo de que eu tinha direito de ter indignação. Vocês não têm noção de quantas vezes nos últimos dias eu entrei em contato com as autoridades. Afinal, o meu celular tem rastreador, eu sei onde ele está. Eu tenho a localização exata. E eu passei isso para as autoridades já tem mais de uma semana. E mesmo assim ninguém se move. E as pessoas ao meu redor surtando. E eu tendo que ser aquela que mantém a calma e que traz a calma para quem convive comigo, enquanto eu observava as autoridades paradas. Afinal, do que vale a urgência de uma mulher que foi injustiçada, não é mesmo? E eu aprendi desde cedo a ser uma mulher educada. Eu sei sorrir, eu sei agradecer, eu sei ser gentil, mesmo quando eu estiver me desfazendo por dentro. Mas sabe o que foi que vivendo isso eu percebi? Nessas horas, tudo tá dando errado. A única coisa que impede uma mulher de colapsar é a raiva que ela sente. A raiva te mantém de pé, te mantém lúcida. Tá, talvez em algum momento você chore de ódio, mas a raiva te mantém articulada, pensando, refletindo sobre o que fazer. E eu tenho plena noção de que sou uma mulher extremamente privilegiada no Brasil. E me peguei pensando, só naquele dia, quantas mulheres devem ter passado o mesmo nível de raiva que eu? Para pior. Quantas mulheres sentiram raiva de serem passadas para trás no trabalho? Quantas mulheres sentiram raiva de ter que trabalhar para sustentar uma casa e não ser valorizada? Ou quantas mulheres sentiram raiva de ter que pedir ajuda, ter que explicar como se ajuda, surtar e ainda ouvir que o problema era elas desde o início? Mas eu vim aqui para falar para você que a raiva, ela é uma ótima ferramenta. Você tem que saber usar a sua raiva. Eu estive pesquisando e me deparei com um exemplo que eu achei muito forte. Não sei se vocês ficaram sabendo do caso da Revolta das Mães do Jacarezinho, que foi o caso de diversas mulheres que perderam seus filhos em operações policiais, cansaram de aceitar a situação calada, se levantaram, protestaram, foram à imprensa, criaram uma rede de apoio para mulheres que estavam passando pela mesma situação e transformaram toda aquela ira em um movimento, em um coletivo que transcendeu até a unidade do ser mulher. E eu não sei se vocês sabem, mas historicamente, uma mulher raivosa, ela ia parar até no manicômio. Nós tivemos diversos casos ao redor do mundo de algo que os médicos chamavam de histeria. Porque se você ficasse indignada, isso era sinônimo de doença. Se você se impusesse, você estava sendo muito difícil. Se você falasse alto, você estava sendo barraqueira. E se você chorou de raiva, você foi fraca. Mas a ira, ela faz parte da feminilidade, ela é sagrada. Pode observar a forma como um homem fica irado. É completamente diferente da forma como uma mulher
fica irada. E em diversas mitologias nós temos mulheres representando a força dessa ira. Então, por exemplo, nas religiões de matriz africana nós temos Oya. E na cultura hindu nós temos Kali. Ambas extremamente poderosas, extremamente indomáveis, capazes de destruir o que for preciso e reconstruir. Divindades que trazem uma espécie de personificação da ira feminina. A ira sempre foi nossa, é parte do nosso poder. E se você observar a sua vida, você vai perceber que você teve diversas mudanças que aconteceram depois de um momento de raiva. Seja depois de ser passada para trás, seja depois de ser traída, seja depois de falarem que você não consegue. A raiva te dá impulsos que às vezes você não entende, como o impulso de pedir demissão, o impulso de terminar um relacionamento estável, o impulso de entrar em uma terapia, entrar em uma academia, começar uma dança, o impulso de abrir o seu próprio negócio porque você não aguenta mais trabalhar para os outros. Ou até o impulso de se afastar de uma amizade que você ama demais, mas que só te diminuiu. Isso acontece porque a raiva nunca vai te paralisar. O medo te paralisa. Culpa te paralisa. A raiva te move. E você pode até não saber na hora da raiva para onde você quer ir, mas se você não começar a se mover, você não chega em lugar nenhum. É engraçado porque eu pensei que a minha raiva ficaria muito forte quando a situação do furto aconteceu e ela ia passar com o tempo e ia melhorar. Mas na verdade, eu sinto cada dia mais raiva e eu não acho que eu tenho que ter vergonha dela. Você acha que você tem que ter vergonha de sentir raiva? Eu acho que não. Eu acho que é claro, a gente tem que pegar essa energia e refinar. Não é para sair gritando com todo mundo, chutando poste. Isso é desperdiçar a força que você tem. Mas você pode e deve usar sua raiva como guia. Toma uma ação, define um limite, tome uma decisão, pense em um posicionamento. Isso faz com que, se alguém te interromper, você mantenha o seu tom, você sustenta e você termina o que você está falando. Isso faz com que, se alguém te desrespeitar, você não tente consertar a situação. Você se retira. Isso faz com que, se a vida te empurrar, você empurra de volta. Eu acho muito marcante também 2 casos. O primeiro sendo da Débora Diniz, que é uma antropóloga brasileira que teve que fugir do Brasil por defender os direitos das mulheres, mas que antes de ir usou da sua raiva para escrever, se posicionar, criar leis. E também a Jut Jut, não sei se vocês lembram dela, mas ela viralizou há anos atrás com um vídeo chamado Não Tira o Batom Vermelho. E aquele vídeo, ele foi criado em um lugar de raiva. Ela não aguentava mais aquela situação de dependência emocional, de manipulação, de anulação de si mesma. E o que foi que ela fez? Transformou a situação em vídeo, em conversa, em liberdade coletiva. Então eu tô aqui para te dizer que se você estiver com raiva agora, saiba que a raiva é a sua maior aliada. Você não é louca de sentir raiva. Você não está exagerando por sentir raiva. A raiva existe por um motivo. E esse motivo costuma ser porque alguém ou alguma coisa está desrespeitando os seus limites. E você não precisa aceitar isso. Afinal, está na hora de termos mais exemplos de mulheres que não pedem desculpa por sentir o que sentem. Porque toda vez que uma mulher sente algo, entende o que sente e aí é verbal sobre isso, grandes mudanças acontecem. Então, da próxima vez que pedirem para você se acalmar, se lembre que talvez a sua raiva esteja te levando exatamente para o caminho que você precisa trilhar para chegar aonde você merece estar. Então chega, tá? Você não precisa ser boazinha. Você é forte. E mesmo as suas ações que parecem que não vão dar em nada, carregam um peso muito maior do que você imagina. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.